Olá, boa noite. Primeira live terapia de 2024. Olha só que honra. Tudo bem? Olá, quem tá chegando agora, bem-vindos. Neiva, boa noite, seja muito bem-vinda. Esperar aqui só um pouquinho o Instagram convidar o pessoal para entrar aqui na live, nessa primeira live de 2024, olha que bacana. E aí, em seguidinha, a gente já começa. Deixa eu aproveitar e colocar o tema da nossa live de hoje aqui nos comentários. E deixa eu fixar aqui para quem for entrar depois já saber do que a gente vai falar. Fábio Mendes, tudo bem? Bem-vinda aqui. Bom, para quem tá chegando agora, para quem tá chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Para quem vai acompanhar ao vivo aqui no Instagram, para quem vai acompanhar depois, tanto no feed do Instagram, que eu sempre deixo salva a live, ou lá no meu canal do YouTube, Vida Bem Feliz. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria imensa estar aqui de volta, primeira live terapia do ano de 2024, eu fiz um recesso aí, a gente tinha feito acho que na semana do Natal a última live, e aí depois a segunda-feira, dia 1º de janeiro caiu numa segunda-feira, que é o dia da nossa live, e eu não fiz, e depois eu também não fiz, porque eu tava com família, enfim. Então essa oficialmente é a live de abertura do ano, então é uma alegria imensa estar aqui de volta com vocês. Temos um ano inteirinho pela frente, todas as segundas-feiras, às 21 horas eu tô aqui. Então, para quem tá chegando agora, muito prazer, eu sou a Thaís, eu sou psicoterapeuta holística e fico aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E toda segunda-feira, às 21 horas, a gente tem o nosso habitual encontro aqui pra gente olhar um pouquinho mais pra gente falar um pouquinho mais sobre as relações de alma, as relações que valem a pena, os vínculos sinceros, as relações de sintonia de alma, né? As nossas conexões de alma, como eu falo, que é o que realmente importa, o que dá sentido à nossa vida. Nós somos seres relacionáveis, né? Relacionais, a gente não vem para ficar isolado do mundo, a gente vem para aprender a desenvolver esses vínculos, e o meu trabalho é estar a serviço da vida para que essas conexões sinceras de alma, os vínculos realmente com uma sintonia profunda aconteçam. Eu acredito que cada vez mais a gente pode trazer essas relações com profundidade, que dão sentido à vida, que nos tornam pessoas melhores, que a gente também ajuda as outras pessoas a se tornarem pessoas melhores, e dessa forma a gente eleva então a vibração de todo mundo que está à nossa volta, e também ajudamos a elevar a vibração do planeta. Então, o tema da live de hoje, que ainda tinha sido da enquete de dezembro, que vocês tinham pedido, relações que valem a pena. E aí depois eu vou fazer uma enquete para ver quais são os próximos temas das semanas seguintes. Então, todo mundo que está chegando aqui, deixa eu ver quem entrou depois, Fabi, Camila, Leandro deve ser, né? Constância, minha querida amiga, que saudades. Daniel, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Que legal ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia. Lu, tudo bom? Quanto tempo? E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu tava com saudades de fazer essas lives, né? Tinha feito um recesso, então vamos lá, vamos já entrar no tema. Quem quiser colocar depois aí no chat aqui dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, que nem eu brinco, né? Eu reclamo aqui, fiquem à vontade. É muito bom fazer essa troca aqui com vocês. Eu aprendo muito também. E o que é uma relação se não uma troca, né? A relação, ela é realmente uma troca. Então, para mim é importante saber se vai estar fazendo sentido o que eu tô falando, né? E aí vocês vão me deixando saber pra gente fazer essa troca entre a gente, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Relações que valem a pena. Esse tema, pra gente começar falando. Oi, Giovanni, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aqui. Pra gente começar falando de relacionamento, eu trouxe 11 pontos, tá? 11 pontos pra gente realmente identificar como que a gente
pode ter uma noção, né, das relações que realmente valem a pena, pra gente saber fazer as nossas escolhas. E pra gente começar falando de relação, de relacionamento, o ponto 1 que eu trouxe aqui é autoconhecimento. Não tem como a gente identificar uma relação que vale a pena se a gente não começar pela gente mesmo. Se a gente não souber quem somos, quais são os nossos valores, quais são os nossos interesses, o que é que a gente está fazendo na vida. Então aquela célebre frase, conhece-te a ti mesmo, é o ponto 1 de largada, de início para qualquer relacionamento que valha a pena. Autoconhecimento. Começa tudo pela gente, porque é a partir de nós, da forma que a gente vai se relacionar com o outro, especificamente, né, que a gente está falando dos relacionamentos afetivos, a outra parte vai ser sempre um espelho nosso. Então, portanto, eu preciso me autoconhecer, preciso estar trabalhando em mim as questões que eu sei que são importantes, eu preciso estar fortalecendo as minhas virtudes, eu preciso estar melhorando as minhas fraquezas, eu preciso estar olhando para os meus desafios e vendo o que é possível fazer, para que dessa forma, então, essa troca comece a acontecer e eu também saiba identificar o que vale a pena eu continuar, o que já não vale mais a pena e que eu preciso fazer o que precisa ser feito para talvez sair de uma relação que já não é mais saudável, que não me agregue ou que eu também não posso mais agregar na vida do outro. Só que isso tudo, esses movimentos só vão acontecer a partir do nosso processo de autoconhecimento. Então não tem como a gente começar a falar de uma relação de uma outra pessoa com quem a gente vai se envolver se nós não começarmos pela gente, se nós não fizermos esse processo de autoconhecimento. Se eu não souber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu aceito, quais são os meus limites, quais são os meus contornos, que recursos internos eu trago, que recursos eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender. Isso tudo faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Então esse é o ponto 1 para que a gente possa reconhecer as relações que valem a pena. Começar por nós, pelo nosso processo de autoconhecimento. Aí vocês vão me dizendo aí se tá fazendo sentido, tá? Que daí eu sei que eu não tô falando sozinha aqui, gente. Ó, me deem aí um gás, é a primeira live do ano, né? Eu tava vindo de recesso aí das lives, então vamos ver se eu ainda tô ligada aqui na dinâmica comunicacional com vocês, tá bom? Ponto 2 que eu coloquei aqui, metas. É preciso que a gente estabeleça objetivos claros, onde a gente possa ver o que a gente quer. E aqui eu tô falando de metas, como a gente tá falando de relações que valem a pena, eu tô falando das metas no sentido da relação afetiva, daquilo que a gente quer pra gente. Novamente, se eu não tenho metas, se eu não sei o que eu quero, o que eu busco, o que eu gosto, o que eu pretendo, o que eu tô fazendo na vida, se eu não tiver essas metas, qualquer coisa que chegar até mim, qualquer relação, qualquer tipo de relação, e às vezes até nem é uma relação e a gente acha que é uma relação, vai servir. Porque se eu não tenho metas claras, se eu não tenho definido o que me serve, o que eu quero, o que eu busco, para onde eu tô indo, como é que eu vou ter um parâmetro, né, do que realmente vale a pena ou do que não vale? Então eu preciso ter as minhas metas muito bem estabelecidas. Olha, eu tô indo para tal lugar, eu quero isso para mim, eu pretendo, né, viver isso e aquilo. E aí a outra pessoa com quem eu vou estar ali me envolvendo, conhecendo, enfim, que eu estiver numa dinâmica relacional, eu vou conseguir ter claro se ela se encaixa nas metas que eu estou estipulando para mim ou não, se eu preciso sair fora. Rodrigo comentou que sim, tá fazendo sentido, obrigada pelo feedback. Bira, oi Bira, tudo bom? Meu amigo de longa data, né Bira? Nós trabalhamos juntos na encarnação passada, né Bira? Faz muitos anos que a gente trabalhou juntos. O Bira colocou, mais que traçar as metas é necessário compartilhá-las. Muito bem colocado, isso aí Bira, exatamente. Porque isso que o Bira colocou é bem interessante, né? Porque às vezes a gente tem as nossas metas, mas talvez a outra pessoa não saiba quais são as nossas metas, então não adianta eu traçar as minhas metas no quesito relacionamento, o que eu quero pra mim, o que eu tô buscando, enfim,
mas eu também não comunicar isso para outra pessoa. A outra pessoa ela não tem uma bola de cristal para saber o que a gente quer. Então é preciso sim que eu compartilhe com a outra pessoa. E também é preciso que a outra pessoa esteja disponível a compartilhar essas metas conosco. Porque se eu tenho uma meta da onde que eu quero chegar, ou para onde eu pretendo ir, né? E a outra pessoa não tem essa meta, ou ela não quer, não vai dar certo. Nós não temos compatibilidade. Então, é muito importante isso que o Bira falou. Além de eu traçar as minhas metas, eu preciso também saber comunicar, compartilhar essas metas e saber se a outra pessoa está disposta e disponível a compartilhar também comigo, né? Para ver se a gente tem compatibilidade. Ponto 3 que eu coloquei aqui, autocuidado. Por quê? Porque, de novo, além do autoconhecimento, ou seja, autoconhecimento é eu me conhecer, eu saber o que eu quero, quem eu sou, para onde eu tô indo, o que eu faço, o que eu gosto, né? Esse é o processo de autoconhecimento, eu me conhecer, eu ter definido, e aí eu defini as metas. Mas para isso também é preciso autocuidado, porque se eu não for capaz de cuidar de mim, ninguém mais será. Muitas vezes a gente entra num processo de relacionamento, numa dinâmica de relacionamento, onde a gente se relaciona a partir da nossa criança ferida, lá da criança, daquela ideia da criança lá atrás, que nós tínhamos um pai, uma mãe, um cuidador, enfim, alguém que cuidava de nós. E aí a gente na vida adulta entra num processo de relacionamento onde a gente vem com aquela mesma dinâmica da criança que acha que o outro tem a obrigação de me fazer feliz, que o outro tem a obrigação de cuidar de mim, que o outro tem a obrigação de suprir as minhas necessidades. E aí também não vai dar certo e também é uma relação que não vai ser saudável. Então, o ponto 3 aqui é o autocuidado, que a gente aprenda a cuidar da gente mesmo. Quando eu falo autocuidado, é a gente realmente cuidar de nós como adultos que hoje somos. Ninguém tem a obrigação de nos fazer feliz, ninguém tem a obrigação de suprir as nossas necessidades. Compartilhar a vida com outra pessoa, entrar numa parceria, num relacionamento com outra pessoa, é algo que vem para acrescentar, é a cereja do bolo, mas não é o prato principal. A nossa vida é o prato principal. Nós somos o principal personagem da nossa história, né? Então, nós temos a obrigação de cuidar de nós mesmos. Ninguém tem a obrigação de cuidar de nós. Ninguém tem a obrigação de nos salvar e nós também não temos a obrigação e nem devemos entrar nesse papel de salvar ninguém. Senão a gente cai naquela dinâmica que talvez seja muito comum aqui a muitas pessoas e principalmente quem é da área da saúde, assim como eu, temos a tendência da síndrome da salvadora ou do salvador, de tentar salvar o caos da vida da outra pessoa. Adivinha como que eu sei disso? Então, gente, a gente precisa olhar pra gente e faz parte do nosso processo de autocuidado também identificar quando nós estamos fora do nosso lugar. Quando eu falo fora do nosso lugar, é quando a gente se coloca nessa posição de salvador do outro. Nós não somos salvadores de ninguém. Nós temos que ser salvadores da nossa própria vida, cuidar da gente. E aí quando eu falo autocuidado, entra no processo holístico, né? Como eu já venho dessa área, sou psicoterapeuta holística, para quem não sabe, também o holístico quer dizer o todo. Ou seja, a gente precisa olhar o âmbito físico, o âmbito mental, âmbito emocional e âmbito espiritual ou energético. Então, no meu processo de autocuidado, eu preciso cuidar no âmbito físico da minha alimentação, da atividade física, que não é só por estética, é por saúde, ou seja, eu tenho esse instrumento aqui nesse plano físico temporário que eu estou, eu tenho a obrigação de cuidar do meu instrumento. Então, e muitas vezes, e até assim, não fazendo uma crítica, mas já fazendo, às vezes a gente vê aqui nesse meio da espiritualidade, e não me entendam mal, porque a minha profissão engloba a espiritualidade também, mas às vezes é comum a gente ver aqui nesse meio da espiritualidade que a estética não é importante, né? E aí a gente vê algumas coisas meio largadas e não é verdade. A estética ela é importante, porque esteticamente falando, o belo traz ordem para o ambiente. O belo traz leveza, traz relaxamento. E aí não vou entrar mais a fundo nesse aspecto, tem até live sobre isso, sobre as polaridades feminino e masculino, mas por exemplo,
a mulher que está bem colocada na sua polaridade feminina, ela vem trazer beleza para o mundo. Um dos serviços do feminino é trazer o belo, é trazer essa leveza para o mundo. Então, quando a gente pensa que estética não é importante, a gente está totalmente fora do nosso lugar. A estética ela é importante, sim. Claro que eu falo de cuidar do físico muito além da estética, a gente está falando por saúde, mas que a estética também é importante, não é o essencial, mas é importante sim. Então, esse é o primeiro âmbito, plano físico, né? Plano mental, eu preciso estar consciente do que eu estou pensando, qual é o hábito de pensamento que eu tenho, porque a nossa mente tem a tendência a puxar sempre para o negativo. E se eu não tenho o orai e vigiai, se eu não tenho o hábito de estar prestando atenção à qualidade dos meus pensamentos, a tendência é que eu vá para o negativo para poupar a energia do meu cérebro. Então, assim como é um hábito ir na academia, é um hábito a gente escovar os dentes, tomar banho, se arrumar, também é um hábito prestar atenção à qualidade dos meus pensamentos. E aí eu presto atenção como que tá a minha saúde mental. O que é que eu tô ingerindo de informações, de pensamentos, o que eu tô lendo, o que eu tô ouvindo, qual que é a atmosfera que eu tô vibrando. Isso é muito importante. O terceiro âmbito que eu falei, o âmbito emocional, ou seja, eu cuidar das minhas emoções, eu saber dar nome às minhas emoções. E aí, diferente de eu falar que a gente precisa prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos, de ter essa atitude mental positiva, que eu já expliquei que é diferente de otimismo, porque quando eu fico no otimismo, eu fico no mundo de Bob lá, né? No mundo cor-de-rosa. Não, e não é isso que é uma atitude mental positiva, é eu fazer as ações que precisam ser feitas dentro da realidade que eu me encontro, sabendo que eu posso modificar aquela realidade de uma forma mais positiva dentro das condições que eu tenho. Ou seja, mesmo numa realidade que não é essencial, que não é essencial não, que não é a ideal, eu sei que existe algum aprendizado ali que eu posso modificar como eu reajo àquela realidade, né? Independente do que a gente está passando. Então, é cuidar das minhas emoções. E quando eu falo cuidar das emoções, não é negar as emoções, porque também tudo aquilo que a gente reprime, em algum momento vai voltar com muito mais força. Então, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo tristeza, tá tudo bem. Eu preciso saber identificar, olha, eu estou sentindo raiva por alguma coisa, alguma pessoa geralmente, né? Ou alguma situação. Eu estou me sentindo triste por tal questão, eu estou sentindo medo porque, sei lá, porque tal situação tá fora do meu controle, não sei, eu tô dando exemplos aqui. Então é identificar essas emoções, especialmente essas emoções primárias nossas, que faz parte da nossa humanidade, eu dar nome para elas. Então, se eu não sou capaz de olhar para as minhas emoções, eu não sou capaz de identificar o que eu tô sentindo. Então, e eu vejo isso muito no processo terapêutico, e eu vejo muito isso no processo terapêutico, especialmente quando eu estou tratando homens, porque no geral os homens não foram, né, criados na nossa cultura para sentir emoções. Então muitas vezes os homens têm dificuldade de expressar o que estão sentindo, seja medo, seja raiva, seja tristeza, seja o que for, entendeu? Então faz parte do nosso amadurecimento saber que nós somos seres também emocionais, muito mais que racionais, apesar de sermos seres racionais, as nossas emoções falam muito alto. Então, no meu processo de desenvolvimento emocional, eu preciso saber identificar que emoção eu estou sentindo para eu saber gerenciar essas emoções. Então, eu sentir, seja lá a emoção negativa que for, tá tudo bem, mas eu preciso saber gerenciar. Eu preciso saber que eu sentir raiva não me dá o direito de eu descontar em cima de outra pessoa. Eu preciso saber que eu sentir tristeza não deve ser o suficiente para me colocar num processo de depressão, por exemplo, né? Eu preciso começar a gerenciar as minhas emoções, porque daí eu vou desenvolvendo a minha inteligência emocional, que me leva ao quarto âmbito que eu falei, que é o âmbito da espiritualidade, porque daí desenvolvendo o cuidado com o meu físico, o meu cuidado da saúde mental, desenvolvendo inteligência emocional, eu vou então desenvolvendo e criando a habilidade da inteligência espiritual, que além desses outros âmbitos, eu sei que existe uma espiritualidade, eu me dou conta, e detalhe, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião,
porque eu sei que tem pessoas de todas as crenças aqui. Eu atendo pessoas de todas as crenças, religiões e tá tudo certo. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo de algo muito além, dessa conexão com algo maior que nós, porque somos seres espirituais temporariamente passando por uma experiência no plano físico, né? Vera, tudo bem, Vera, vai ficar salva ali no meu feed e lá no canal do YouTube também, no Vida Bem Feliz. Obrigada, viu? Boa noite. Então, nesse processo de desenvolvimento da minha inteligência espiritual, eu me dou conta de que eu vou evoluindo, vai fazendo sentido eu me envolver com pessoas que faz sentido e que agregam na minha evolução espiritual. E aí, então, eu vou cada vez mais evoluindo, me desenvolvendo e permanecendo na minha vida. Eu permito que permaneçam na minha vida pessoas que também vêm agregar e não me puxar para baixo, né? O quarto ponto que eu coloquei aqui não se comprometa demais, aprenda a dizer não e aprenda a estabelecer limites, porque senão é bem provável que a gente entra no que eu falei antes, da síndrome do Salvador. E aí a gente pode cair nas relações de dependência e codependência emocional, ou seja, ou eu estou vivendo uma relação onde eu sou totalmente dependente do outro, eu só existo se o outro estiver na minha vida, ou eu alimento essa dependência emocional do outro em mim. Então, eu manipulo de uma certa forma, eu sou a boazinha, toda perfeita, maravilhosa, ou todo perfeito, maravilhoso, para outra pessoa, porque de certa forma eu tenho um ganho secundário, sabendo que aquela pessoa nunca vai me abandonar, porque imagina, eu sou toda maravilhosa e perfeita, eu deixo a outra pessoa totalmente dependente emocional meu, então eu sou codependente dessa pessoa, eu alimento a dependência emocional dela. E nessa troca nós formamos uma simbiose perfeita, né? Que encaixa um dependente emocional com um codependente e temos então uma relação tóxica e abusiva. Então, quando eu falo não se comprometa demais, é no sentido de saber impor limites, saber ficar no seu lugar, saber que nós não temos que fazer tudo pelo outro, que o outro também não tem o dever de nos salvar e que cada um precisa ficar no seu lugar para que essa troca saudável aconteça. Se eu preciso fazer demais pela relação, a tendência é que o outro vai embora, porque ele não vai suportar eu fazer demais, porque ele vai sempre se sentir em débito. E do outro, o outro oposto também. Se eu preciso ficar, me sinto sempre sem fazer nada e que o outro faz tudo por mim, eu também, em algum momento, vou sentir que eu estou em débito com essa pessoa e a tendência é que eu vá embora. Então, é sempre um equilíbrio, uma troca. Eu dou um pouco, a outra pessoa dá um pouco. Se eu dou um pouco demais, a outra pessoa não foi recíproca, eu dou uns passos para trás para que essa dança vá ficando equilibrada. Essa é uma relação saudável que vale a pena. Quinto ponto, não deixe o medo te paralisar. Aprenda a agir apesar do medo. Esse também é um ponto que eu atendo bastante, que eu noto, que eu já passei por isso também. Muitas vezes a gente viveu, né, ou viemos de relações disfuncionais, de relações tóxicas, de relações abusivas. É normal, depois de um trauma, de uma experiência traumática, que nós, por algum tempo, permaneçamos com medo de novamente se envolver, de novamente não dar certo, de novamente sofrermos. Porém, se a gente não olha para esse medo, se a gente não trata esse medo, a tendência é que a gente vai ficar paralisado. E aí, paralisado, a gente não vive. Então, é normal quando a gente está no envolvimento com outra pessoa, que muitas vezes vem os questionamentos, as perguntas, as dúvidas. E assim, a gente não tem controle de absolutamente nada nessa vida. Absolutamente nada. E nós precisamos aceitar esse fato. Nós não temos controle sobre nada na vida. A única coisa que temos controle é sobre como nós reagimos às coisas que acontecem do lado de fora. E isso a gente vai trabalhando no nosso processo de autoconhecimento. Aceitar que nós não temos controle sobre nada na vida, de que a vida é impermanência, de que tudo na vida é dinâmico, faz parte do processo de amadurecimento. Senão, nós voltamos ao papel daquela criança birrenta que quer tudo do seu jeito, naquela hora, que não aceita que nada diferente daquilo que está acontecendo pode acontecer. Então, agir apesar do medo. Mesmo com medo, a gente consegue gerenciar as nossas emoções, lembra lá da inteligência emocional? E aí a gente começa, então, a
agir e se relacionar com o outro apesar do medo. Eu vou trabalhar em mim as minhas questões, mesmo que é bem provável que a gente já veio de relações disfuncionais, mas eu vou me envolvendo, me relacionando apesar do medo. Eu não me permito ficar paralisada ou ainda pior, né, jogar o lixo emocional em cima do outro. Então é agir apesar do medo. Sexto ponto, seja intencional. Saiba o que você está fazendo na vida. Não deixe as suas coisas largadas, porque a vida é uma sucessão dos nossos dias. Então, seja específico. Ou seja, se eu não sou específico, se eu não sei para onde que eu tô indo, se eu tô simplesmente deixando a vida me levar, eu tô largado na vida. Eu não sei para onde que eu tô indo, eu tô aceitando qualquer coisa, eu vou me envolvendo de qualquer jeito, com qualquer pessoa, o que vier tá bom, porque eu não faço ideia para onde eu tô indo. Então, assim, seja específico. Lembra lá que a gente falou de colocar as metas? Então, seja claro, seja específico. Olha, eu quero tal tipo de relacionamento. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero viver. Se não está conforme aquilo que eu determinei para mim, eu não preciso ficar perdendo tempo com pessoas erradas. É preciso aprender a impor os limites, é preciso aprender a dizer não, é preciso aprender a estar sozinho até que outra pessoa compatível com aquilo que eu estou sendo específica e intencional se apresente. É isso, né? Porque senão a gente fica perdendo tempo com pessoas erradas, perdendo tempo em situações que não vão nos levar para onde a gente quer, a gente vai se desgastando no processo, vai perdendo energia e cada vez mais a gente vai indo bem para longe do destino que a gente realmente quer. Então, seja específico. Ponto 7. Pare de remoer o passado. Nossa, essa... Não perca mais tempo com o que já foi. Aprenda as lições e pare de lembrar da dor. Perdoe o que já foi e perdoe-se. Esse ponto ele é muito importante, né? Gente, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus traumas. É importante que a gente olhe para o que foi e aceite que foi como podia ser. É importantíssimo que a gente aprenda a perdoar o nosso passado, que a gente aprenda a se perdoar, porque muitas vezes é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar a outra pessoa. Que a gente possa olhar para o nosso passado e que a gente seja grato pelo que a gente viveu, pelo ciclo que se encerrou e pelos aprendizados que a gente teve, por pior que tenha sido. Por mais que não foi o que a gente gostaria de ter vivido, essa situação do passado nos mostrou o que a gente não quer mais viver. A partir de agora, a gente já sabe o que a gente quer viver. Então, até por ter nos mostrado o que a gente não quer viver, a gente precisa ser grato e agradecer. Porque agora eu tenho parâmetro para saber o que eu quero viver. Talvez eu não tivesse, se eu não tivesse experienciado o que eu vivi. Então, assim, deixe o passado no passado. Porque a vida é só pra frente. Quando a gente fica remoendo, olhando o passado, falando do passado, lembrando do passado, a gente tá olhando pra morte, pro que já foi, porque não volta mais. Aprenda a soltar, a perdoar o que foi e a partir de agora, olhar pra frente, pra vida que vem. Esse ponto é bem importante, muito importante, aliás. Muitas vezes a gente não consegue ir adiante na vida porque a gente ainda tá emaranhado com o que aconteceu no nosso passado. Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. 8º ponto, saia de relações tóxicas e abusivas. Não se permita se despersonalizar e se anular. Esse também é um ponto que merece um olhar bem atento, especialmente para quem está passando ou quem já passou por situações de relações tóxicas e abusivas. Eu sei por experiência própria o quanto é difícil a gente conseguir sair de uma relação tóxica e abusiva. Por N questões. Às vezes estamos num emaranhamento tão grande, já se passaram tantos anos, já se construiu às vezes tantas coisas. Aí vem a vergonha, a culpa, como que eu me permiti me colocar nessa situação. Aí muitas vezes ninguém mais sabe do que está acontecendo e a gente vai ficando num emaranhamento e a gente vai se anulando, a gente vai se despersonalizando, ou seja, chega um ponto que eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu gosto, porque é tanto emaranhamento que eu já estou numa simbiose com aquela relação totalmente tóxica e abusiva e a gente se acostuma com o que é ruim. A gente tem a tendência a se acostumar com o que é ruim. E não, gente, isso não é
normal. Apesar de ser comum as relações tóxicas e abusivas, não é normal. Que a gente aprenda a identificar as relações tóxicas e abusivas, e aqui no meu canal eu já fiz live sobre isso, tem vários vídeos aí para quem tá na dúvida identificar, e de antemão eu já digo, se você está em dúvida se está vivendo uma relação tóxica e abusiva, é bem provável que você esteja, porque relação saudável não deixa dúvida nenhuma, né? Que a gente aprenda a identificar. E mais importante, que a gente aprenda a sair de relações tóxicas e abusivas. E eu sei como é desafiador, já passei por isso, atendo inúmeras pessoas que estão nessa situação. Então, se tá muito difícil sair de uma situação assim, sozinho, não perca tempo em buscar ajuda. Busque ajuda de um profissional que vai te orientar os passos para conseguir sair disso. Porque se a gente permanece numa relação tóxica e abusiva por muito tempo, a tendência é que a gente vá adoecendo em vários âmbitos, incluindo o físico, né? Então, vamos olhar para isso. Nono ponto, abandone a comparação, compare-se apenas com você mesmo e com quanto você já evoluiu. Isso é uma outra coisa também, às vezes a gente olha pro lado e a gente vê, nossa, o fulano, ciclano já tem, né, casa não sei aonde, já casou, já teve filho, já é, sei lá, avô, enfim, a gente começa a se comparar com as relações à nossa volta. Ou então também, a gente olha assim, todas as relações ruins à nossa volta, também a gente se coloca lá pra baixo também, achando que relacionamento não é algo pra nós, ou que relacionamento saudável não existe. Não faça isso, se compare com você mesmo. Olha só quão longe a gente já chegou. Porque se a gente olhar pra trás, eu tenho certeza que cada um que fizer um inventário das relações passadas vai ver, nossa, eu já passei por muita coisa, eu já consegui também superar muita coisa. Olha só quão distante eu já fui. E quão mais distante eu vou ir, porque eu tenho bem claro para onde que eu tô indo. Então, se compare apenas com você mesmo. Seja gentil com você. Seja gentil com o teu passado. Perdoe o que tiver que ser perdoado. Abra mão do que precisar abrir mão. E simplesmente siga evoluindo na jornada. 10º ponto, penúltimo ponto aqui. Seja grato e retribua. Quando ajudamos o outro, sentimos propósito na vida, né? Então, a gente precisa aprender a retribuir. E quando eu falo retribuir, é retribuir a vida como um todo. Porque se a gente fica na reclamação, a gente reclama é clamar duas vezes, né? Reclamar é clamar duas vezes. Então, que a gente aprenda a ser grato na vida como um todo, que a gente aprenda a retribuir, que a gente aprenda a ver o propósito da vida. Nós não viemos para ficar isolados no mundo, nós viemos aqui para se relacionar com outros seres. Eu falo relacionar-se no sentido de uma forma geral mesmo. A gente não vem para ficar isolado do mundo. Então que a gente aprenda a ser gentil um com os outros. E aí às vezes, né, eu escutei de um cliente ainda hoje, né, que me fez a seguinte pergunta: mas como não ser, como fazer para não viver esse mundo das relações descartáveis, né? Das relações líquidas e descartáveis, como o Bauman traz aí, que atualmente a gente vive. E a minha resposta para o meu cliente foi: não seja você uma pessoa descartável. Se várias pessoas à tua volta e se o mundo está aí mostrando que as relações estão líquidas e descartáveis, não seja você mais uma pessoa líquida e descartável. Então, seja gentil, retribua. E se a outra pessoa não está ali na mesma sintonia, simplesmente se retire e espere, né? E vá fazendo a parte que te cabe até que outra pessoa entre na sintonia e que seja compatível também com aquilo que tu busca. Então, que a gente aprenda a ser gentil, que a gente aprenda a retribuir, que a gente aprenda que o propósito da vida é muito além daqui, é muito além do agora, que esses vínculos sinceros e verdadeiros e profundos, eles se mantêm mesmo após esse plano físico que a gente tá. Lembra que eu falei lá de desenvolver a inteligência espiritual? Nós temos um propósito além daqui. Então que a gente se mantenha firme no nosso propósito, que a gente não seja mais uma pessoa descartável nesse mundo, que a gente amplie a nossa consciência, que a gente expanda a nossa consciência e que a gente não fique também no raso e no superficial. E aí a gente entra então no último ponto que eu coloquei aqui, que é mostrar os nossos valores, né, para essa pessoa que a gente está conhecendo, está se envolvendo, se relacionando, e que a gente aprenda a viver na base da reciprocidade, que a gente aprenda a deixar ir e a desapegar do que não for recíproco, que a gente não pule etapas, porque a gente tem que lembrar que tudo nessa vida é um processo.
A natureza não dá saltos, a natureza ela vai evoluindo através de processos, através do tempo. Então, nesse mundo dessas relações líquidas, descartáveis, imediatistas e superficiais, como eu falei, que nós não sejamos essas pessoas superficiais, descartáveis e rasas, que a gente aprenda que tudo tem um processo, que a gente aprenda a não pular etapas, que a gente aprenda a ir dando tempo para conhecer outra pessoa, que a outra pessoa nos conheça, que a gente vai vendo se a gente tem compatibilidade de valores, de interesses, de projetos, de metas, de planos, de atração também, que é importante, né, na relação afetiva, senão vira só amizade. Mas que tudo isso vá sendo num processo, que a gente não pule etapas, que a gente não queira tudo para ontem, que a gente não seja imediatista, porque as coisas não funcionam assim. Tudo demanda um tempo. E aí a gente vai na base da reciprocidade. Eu dou um pouquinho, eu espero que a outra pessoa dê um pouquinho, e a gente vai indo. Se eu dou um pouquinho e a outra pessoa não é recíproca, que eu saiba me conter, que eu dê uns passos para trás, que eu segure a onda, e aí eu analiso, aí eu observo. Por isso que é um processo, por isso que demanda tempo. E aí se a outra pessoa não faz os movimentos dela, eu não tenho que ir lá tentar puxar ela, salvar ela, não. Eu posso ainda dar mais uma investida, um pouquinho, e observo de novo. E se não há reciprocidade, eu preciso aprender a me retirar. Eu preciso aprender, lembra lá, a ser específico com o que eu quero e não me desviar do caminho da onde que eu tô indo. Porque eu sei para onde eu tô indo, eu tô fazendo um convite para outra pessoa caminhar comigo. Se ela não quer, não pode, não consegue, não tá disponível, não tá disposta, não interessa os motivos, eu não preciso saber. Eu simplesmente me retiro, sigo na minha caminhada e vou dar espaço, abrir espaço para que outra pessoa caminhe do meu lado. Que a gente vai aprendendo a ser recíproco, que a gente vai aprendendo a dançar essa dança, que a gente vai aprendendo a não pular as etapas do processo, porque é preciso tempo para que as coisas aconteçam, é preciso tempo para que eu conheça outra pessoa, é preciso tempo para que a outra pessoa me conheça. Se a gente quer tudo para ontem, a tendência é que a gente não veja os sinais que na maioria das vezes está lá no início. E muitas vezes as nossas relações passadas deram ruim porque a gente pulou os sinais que estavam bem claros ali, lá no início. E a gente foi, essa bandeira vermelha aí, ó, passa por cima. E aí lá na frente, a vida vai cobrar. E às vezes é um preço alto, né? Então, dessa forma, nesses 11 passos, com paciência, com autoconhecimento, com autocuidado, com um processo, né? Assim, a gente vai identificando, então, quais são as relações que valem a pena. E a tendência é que a gente siga no nosso processo, na nossa caminhada, caminhando e convidando alguém que também está nessa mesma sintonia de alma, nessa conexão de um vínculo sincero que vale a pena junto com a gente. E as pessoas que não estão nessa sintonia, elas não vão nos acompanhar. A vida vai encarregar de retirar elas da nossa vida. Então também que a gente aprenda a não resistir quando a vida retira da nossa jornada as pessoas que não estão na mesma sintonia que a gente. Porque às vezes, de novo, a gente volta lá, né, para aquela dinâmica da criança que quer, porque quer, porque quer e se agarra e resiste a deixar ir quem não quer ficar. Que a gente aprenda e seja grato. Porque se a outra pessoa não quer, não pode, não está disposta e disponível, que ela vá. Que ela vá, sinal que ela não é a nossa conexão de alma. Porque a nossa sintonia, o nosso vínculo sincero, ela vai seguir com a gente. Se ela não tá ali, é porque ela não faz parte. Quanto mais rápido ela for embora, melhor. Menos tempo a gente perde, né? E mais a gente se abre para que a pessoa realmente com um vínculo sincero, que quer caminhar com a gente, chegue na nossa vida. Desde que a gente esteja fazendo a nossa parte e que a gente siga esses passos aí que eu falei. Fez sentido aí pra vocês? Pra encerrar, vocês podem me falar, se quiser perguntar também, gente, fiquem super à vontade. Eu trouxe uma frase do Bert Hellinger, pra quem não sabe, o Bert é o pai das constelações familiares, né? E o Bert traz uma frase que ele fala assim: isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fadas, mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre dar e receber, pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Olha só, vou repetir a frase do Bert para vocês aí introduzirem na mente. Isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fadas, mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre dar e receber,
pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Ou seja, obrigada, gente, legal, que bom que vocês gostaram, obrigada pelos feedbacks. Ou seja, eu preciso fazer a minha parte e me manter no meu lugar. E aí eu espero, observo, analiso se a outra pessoa faz a parte dela. Se a outra pessoa é recíproca. Então eu não posso dar tudo para outra pessoa e eu também não posso ficar esperando que outra pessoa venha me salvar da minha vida vazia, né? As minhas necessidades, não. Eu preciso estar no meu lugar de adulta ou adulto. Eu preciso suprir as minhas necessidades emocionais, materiais, financeiras, enfim. E aí a outra pessoa vem compartilhar, né? Obrigada, Daniel. A outra pessoa vem ser a cereja do bolo, mas não vem ser o prato principal, lembra? Então, é preciso que haja essa troca. Eu preciso estar no meu lugar, eu preciso deixar a outra pessoa estar no lugar dela, e aí essa troca pode acontecer, né? Senão a gente desequilibra a relação. E numa relação desequilibrada, o que acontece? Um dos dois vai embora, né? Porque quem dá demais, a outra pessoa se sente em débito e geralmente vai embora. É isso que acontece. Gente, eu acho que é isso. Eu sempre falo que eu vou fazer uma live curta e sempre, né? Enfim. Então, estamos oficialmente com as live terapias de todas as segundas-feiras aberta novamente, né? Essa foi a primeira de 2024. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu tava com saudades de vir aqui bater um papo. E eu espero que tenha feito sentido. Obrigada aí pelos feedbacks. Eu vou deixar salvo ali no meu feed e também lá no meu canal do YouTube. Eu sei que tem gente que gosta de me ver por lá. Meu canal lá é bem forte. Quem quiser me seguir lá é Vida Bem Feliz também. E eu agradeço muito a presença, a companhia de vocês. Eu vou pensar já para botar a enquete. Se vocês quiserem me mandar sugestões para os temas das próximas semanas, aí eu agradeço, que daí eu penso aqui e trago aqui o conteúdo pra gente desenvolver um pouquinho mais. Um beijo imenso, espero que vocês tenham uma semana iluminada e que também, já que é a primeira live aqui, eu desejo um 2024 com tudo de bom, com muita luz, com muito amor, que a gente siga sempre ampliando a nossa consciência, que a gente siga vibrando no mais alto. O amor é o sentimento de mais alta vibração que a gente tem. Então, de coração, eu espero que a gente possa se manter com essa consciência expandida e que a gente siga firme no nosso propósito, independente de quem ainda tá com a consciência menos elevada. Um beijão pra todos vocês. Lu, beijo também, saudades de ti, Lu. Um beijo pra vocês aí. Tá bom, gente? Ó, beijo grande, boa semana e até segunda que vem. Tchau, tchau.